Valeu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, eu gostei bastante, eu fiz até um post no blog sobre esse livro, um resumão lá e eu achei interessante trazer esse vídeo para o canal também. Como eu já prometi, eu vou provavelmente trazer livros mensalmente, talvez até semanalmente aqui, os livros que eu estou lendo, achar necessário trazer um vídeo sobre ele. E esse livro é um deles. O livro se chama Inteligência Emocional em Vendas. Como super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. Bom, vocês sabem que o canal é mais direcionado à leitura, né? Um canal mais direcionado à leitura dinâmica, leitura, desenvolvimento pessoal, produtividade e vendas. E aqui eu quero comentar sobre esse livro que eu achei bem interessante, é um livro meio que obrigatório, tá? Eu acredito ser um livro meio que obrigatório para todo bom vendedor que se preze. Se você é vendedor, cara, você tem que estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento, tá? Não só de técnicas e também tá lá tentando fechar vendas, prospectando sempre, né? Mas também estudando para melhorar e ser uma pessoa melhor a cada dia. Não só o vendedor, né? Mas todas as pessoas como um todo. É recomendado você ser melhor, 1% melhor todos os dias, né? Nem que seja 1% só, porque no final do ano, com certeza você vai ser uma nova pessoa. Eu já li diversos livros de vendas. E esse aqui foi um livro que teve uma pegada um pouco diferente. Ele é um livro comprido e um livro que tem bastante histórias dentro dele. Comprido assim, né? Ele tem... Aqui eu li pelo tablet, mas se eu não me engano ele tem 380 páginas. Então, sim, ele é comprido. Por ser um livro de vendas, né? Geralmente livro de vendas não é tão comprido assim. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é que realmente a inteligência emocional acaba sendo uma das melhores inteligências hoje para você ter, né? Esse QI, né? O inteligência emocional, ela é a maior habilidade que um vendedor pode ter, pois a gente ouve muito não mesmo. Quebra a cara bastante, ouve muito não, aumenta a expectativa e no final acaba não sendo aquilo. Mas o que é um bom vendedor? Ele tem uma resiliência que ele não se sente desmotivado. Ele ouve um não ali na porta, o cliente fecha a porta na cara dele e ele tem que ir na outra porta com um sorriso no rosto do mesmo jeito. Esse é o bom vendedor. Esse é um vendedor que tem resiliência. Esse é um vendedor que tem uma inteligência emocional. O livro fala muito sobre isso, muito sobre você ter resiliência, sobre você ter network, sobre você fazer bons contatos, mas também ele fala muito de você ter cuidado de não só fazer média, vamos dizer assim. Isso aí eu achei bem interessante no livro, que ele conta assim, você tem que priorizar a venda e não ficar fazendo só amigos, você é um vendedor. E tem muitos vendedores, eu me ponho até muito nesse lugar, que às vezes aquela venda nem vale a pena, ou você vai perder tipo uma tarde para fazer aquela venda, e é uma venda que não vale você perder a tarde para aquilo, mas você vai porque é um amigo, que é um conhecido, que você quer fazer média, que não sei o que, mas sendo um bom vendedor, você tem que prezar sim as amizades, o network, mas você tem que prezar acima dessa amizade, dessa média, a venda, né? Muitas vezes eu faço média com muita gente aí e a pessoa acaba nem comprando nada de mim. Então, você tem que ter muito cuidado para não também perder muito tempo ali com a pessoa que nem vai comprar nada de você, só porque é um amigo, um conhecido ou alguém que você queira fazer um network ou uma média. Eu já errei muito com isso, hoje eu estou tendo um pouco mais de cuidado, mas ainda erro bastante também. Tem até clientes meus que eu tenho uma contabilidade que eu não cobro nada, eu faço uma média com ele, né, para ele, que ele é meu amigo, não cobro nada para gerenciar a empresa dele, mas isso aí é totalmente errado. O vendedor não presta serviço de graça, galera. O vendedor não pode prestar serviço de graça. E isso é um erro grave que eu tive, um erro que o livro também me deu umas patadas, falou para mim parar. E principalmente parar de perder tempo com isso. Que às vezes a gente acha, mas é só 10, 15 minutinhos ali. Mas é um tempo de energia vital. É 10, 15 minutos que você podia estar fechando uma venda, entendeu? É 10, 15 minutos que você podia estar focando em alguém que realmente vai trazer o dinheiro para sua mesa. O dinheiro para você realmente vai concretizar aquela venda, e isso é importante nesse livro. Eu coloquei até alguns pontos principais que eu quero trazer aqui para vocês. E o primeiro, o autoconhecimento é fundamental. Então, entender suas próprias emoções no mundo dos negócios é muito importante, é crucial, na verdade, não só a sua, mas também a do seu cliente. E tem uma frase que o livro fala ali que é muito legal mesmo, que eu marquei até aqui na minha cabeça, que é o seguinte: clientes não compram por suas razões, mas sim pelas razões dele.
Então, o que essa frase quer dizer? Muitas vezes eu vou vender. Vamos dar um exemplo de um vendedor de carro. Eu quero vender um carro lá para um cliente. Eu sei que ele tem uma família grande, ele tem 4, 5 filhos, ele precisa de uma Sprinter, um carro grande. Eu sei que ele precisa, aquilo é a razão que eu sei que ele deveria comprar aquele carro. Mas aquele cliente interno, de maneira interna, aquele cara, pai de família que vem, ele tá se sentindo velho, desgastado, cansado. E ele tá até se sentindo, está com pouco orgulho dele mesmo, sabe? Ele não se sente uma pessoa mais cheia de energia, enfim. A questão é, a lógica seria eu vender uma Sprinter para ele. Mas, na razão dele, no pensamento dele lá, que a gente às vezes não consegue controlar, não consegue identificar, ele quer, na verdade, um carro esporte sedã com 2 lugares. E, sinceramente, se você tentar vender em Sprinter e ir pelo modo de razão, talvez você até consiga vender. Só que se você conseguir identificar a razão dele comprar o veículo, a razão realmente principal que está ali por trás, que a gente não consegue identificar muitas vezes, mas o bom vendedor tem que ir atrás e identificar, você consegue vender. É garantido que você vai conseguir vender, pois os clientes compram pelas razões deles, galera. Eu já tentei vender produtos que eu falei para cliente, ó, esse produto não vai resolver o seu problema, não da maneira que você quer. Esse resolve o seu problema. E adivinha o que aconteceu? Eu deixei de vender, porque na verdade ela queria aquele outro produto. O porquê, eu não sei. Eu sabia que não era o produto ideal para ela, eu expliquei. Mas, às vezes, tem algo interno ali que a gente não consegue identificar. Claro, se o cara é um bom vendedor, né? Um cara ou uma mulher, enfim. Se você é um bom vendedor, você tem que conseguir identificar isso o quanto antes possível. Pois as pessoas vão comprar sim pelas razões dela e não a nossa. Mesmo que as nossas, sendo vendedor, seja até mais correta muitas vezes, seja mais coerente. Tem uma dica também que eu quero dizer que é sobre a empatia. Empatia gera conexão, né? E gera mesmo. Quando você tem uma empatia com o seu cliente, você gera uma conexão, não só com o cliente, qualquer amigo, qualquer pessoa no mundo. Você ser uma pessoa empática, você vai gerar uma emoção, você vai criar um vínculo muito maior com aquela pessoa. Você consegue criar relacionamentos mais fortes tendo empatia. Eu queria até listar os pontos principais, então é você ter seu autoconhecimento, o cliente compra pela razão dele. O bom vendedor tem que ter resiliência, o bom vendedor tem que gerenciar muito bem a sua emoção e a do cliente. Às vezes o cliente vai estar alterado, você tem que manter a calma. Tem até uma historinha no livro que ele fala que teve um ótimo cliente que ligou para ele e começou a falar mal, que eles erraram o pedido lá. Era um ar-condicionado, tinha quebrado o ar-condicionado 3 vezes no mês. E o cliente tava xingando, falando mal. E o cara só ouvindo, aham. O certo, galera, se você é um bom vendedor, você vai compreender que tem hora que o cliente quer falar mal, ele quer que você peça desculpa, ele quer só jogar pra fora ali o nervoso que ele tá, e você tem que ouvir com a boca fechada, você tem que ficar quieto. Só que esse cara não conseguiu ele não aguentou a pressão do cliente reclamando no telefone, e ele falou assim, se você está descontente, procure outro, e desligou o telefone. Só que ele se sentiu bem aqueles 5 segundos, né, que ele desligou, nossa, eu fiz isso mesmo e tal. Só que ele perdeu um dos maiores clientes da empresa dele. Valeu a pena? Não. Provavelmente não, né? Era só ele ter ouvido, pedir desculpa, ser resiliente com aquela situação. Então isso é muito importante. Nas vendas a gente tem que ter uma resiliência enorme. E tem um capítulo do livro que eu quero muito comentar aqui com vocês, que é um capítulo que fala que a maior habilidade de um vendedor é pedir. E isso marcou na minha cabeça porque realmente, se você é um bom vendedor, você tem uma ótima habilidade de vendas, você vai ser um pidão, vamos falar assim. Você vai saber pedir. E pedir com coragem, tá? Pedir com confiança. Como se aquilo fosse normal, é comum pedir. A gente tem que ser pidão mesmo. Quem é vendedor tem que ser pidão e não pode ter vergonha. Então, primeira coisa que você tem que criar, nesse capítulo ele diz, você tem que criar a coragem de pedir. Tem muita gente que tem vergonha de pedir. E o que eu quero dizer com pedir? Como assim pedir, Eduardo? Pedir uma reunião, né? Isso é pedir uma reunião, pedir um tempo, pedir um almoço com o cliente, pedir para visitar a empresa dele. Então, pedir realmente acaba sendo um dos maiores habilidades do vendedor e também uma das partes mais difíceis, que tem muita gente que tem dificuldade de pedir, né, galera? Muita gente. E eu sou esse tipo de pessoa que eu tinha muita dificuldade. Hoje eu não tenho mais não, mas eu já tive bastante dificuldade em pedir. Ele dá algumas dicas como construa um bom relacionamento antes de pedir. Então você não vai logo de cara, vamos marcar uma reunião, não sei o que, não. Você vai fazendo a média ali, né? Oi, bom dia, tal, conversar.
esperar ele responder. Tem gente que é muito apressada, né? Já sai. Teve uma menina que tava vendendo um curso no Instagram pra mim, que era de finanças. E aí ela perguntou como tava meus investimentos. Aí eu falei que tava indo mal por causa da pandemia, na época da pandemia isso aí. Aí eu falei, mas é assim mesmo, o mercado tá difícil e tal. Aí sabe o que ela falou? Olha o que ela falou. Você vai querer ou não? Aí eu, como assim? Vou querer o quê? Ah, eu tô vendendo curso, você tá falando dos seus problemas. Aí eu parei de responder ela, mas eu até brinco até hoje com a minha esposa sobre essa menina. Que a questão de você pedir é muito importante, você tem que ouvir também, tem que ter aquela empatia. Então, cria relacionamentos fortes antes de pedir. E seja específico nos seus pedidos, tá? Se você quer uma reunião, seja específico. Ah, vamos marcar uma reunião nessa quarta-feira, às 2 horas, a gente já marca um almoço em tal lugar. Tem que ser específico, não falar, tem como você arrumar algum horário pra gente conversar? Sabe? Isso não tá tão específico. Agora, se você marcar a reunião, falar que vai demorar 15 minutos em tal lugar, ou via webcam, enfim, você tá sendo mais específico, já criando um horário, já poupando o trabalho da mente dele. Ele só vai ver se tá aberto e vai dizer sim ou não. Então você já fez todo o trabalho. Isso é importante, tá? Muito importante, na verdade. Tem outra dica que ele dá para antes de pedir é você se preparar para rejeição. Por quê? Se você vai pedir para 10 pessoas, é normal, tá, galera? A maioria vai negar, dependendo do pedido. Se eu marco reunião, se eu tento marcar reunião com alguns clientes, pelo menos 60% nega. Se eu não criar um bom relacionamento com o cliente antes, é perigoso eles mais de 60%, muito mais, enfim. A questão é, você tem que se preparar para rejeição, tá? Muitas vezes ele rejeita pelo motivo dele. Às vezes você tem a solução para o problema dele, você tem o tempo, ele tem o tempo, ele precisa, mas às vezes ele tá com algum motivo que ele não precisa, ele não pode fechar agora e ele não vai te falar. Muitas vezes ele não vai te falar. Então você tem que ter esse preparo para rejeição. E a última dica aqui sobre o capítulo pedir, que eu tinha colocado até no blog, eu recomendo você dar uma lida até. Use persuasão e influência. Então, o que eu quero dizer com isso? Use as habilidades que o livro te ensinou, que a vida te ensinou, que funcionam. Então, empatia, educação, respeito, são tipo de persuasões que funcionam até hoje, tá? Tipo, você dá um brinde pro cliente, você dá uma informação de graça pro cliente, ele vai se sentir empático, vai se sentir, às vezes, tá devendo alguma coisa. Isso é importante. Paga o almoço pro cliente. Então, pode parecer, às vezes, que isso não gera importância, mas gera. No mundo das vendas, tudo tem importância. Era isso, eu dei um resumão sobre o livro, falei sobre o capítulo Pedir, que foi um dos meus capítulos preferidos, e a frase do livro marcante, que é que os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. Diz aí se você tem mais alguma coisa para incrementar aqui, se você já leu esse livro. Caso não leu, tem no Prime, tá? Então eu não comprei o livro, eu assinei. Então se você tem um Prime Video, você consegue ler esse livro de graça pelo Kindle, tá? Então você pode baixar o aplicativo Kindle, ler aí. Eu tô lendo aqui no tablet, mas eu tenho um Kindle também. Dá para ler também no celular e é um ótimo livro, eu recomendo todo mundo ler, tá? Todo mundo de vendas, né? Caso seja a sua prioridade aumentar suas vendas, ser uma pessoa, um melhor vendedor, com certeza eu te indicaria esse livro, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilha, porque juntos somos Alcateia e formamos leões. Até mais.